Agora, pessoal, vamos falar do último assunto aqui da aula, que é sobre sistemas de detecção de invasão, tá? Existe uma diferença bem sutil entre sistemas de detecção e sistema de prevenção de invasão, tá? São os famosos IDS, né? E o IPS. E o D aqui é de detecção, o P é de prevenção. Eles dois têm que fazer a mesma coisa, no sentido de que eles precisam detectar quando uma tentativa de intrusão está em curso na sua rede. Ou seja, uma primeira coisa que eles têm que fazer é uma inspeção profunda de pacote. Tá? O Firewall, de certa forma, ele faz isso, né? Mas ele vê lá os cabeçalhos IP, TCP, UDP, CMP, né, para deixar ver o que é que ele passa ou não, ou bloqueia naquelas conexões, né? Mas tem muitos tipos de ataque que fogem dessa captura do firewall, tá? E aí a gente precisa, além dos gateways de aplicação, né, a gente precisa ter um elemento a mais de segurança aí, que é feito realmente pelos IDS e IPS. Então, tanto o IDS como o IPS, ele tem uma função primordial inicial, que é de detectar a invasão, e aí a gente vai ver que existem duas formas principais de se fazer essa detecção, e a ação posterior, após a detecção, é o que diferencia o IDS do IPS. Tá? O IDS, por ser considerado mais a finalidade mais de detectar, ele vai gerar alertas. Tá? Ele detecta alguma coisa estranha, ele gera um alerta para o administrador da rede. E aí esse administrador, ele pode fazer algo em tempo real ou em tempo não real, né? Depois, de forma mais offline, ele vai fazer a análise disso e mudar as regras do firewall, alguma coisa do tipo, se ele detectou alguma tentativa de intrusão. Já o IPS, ele vai ter uma postura mais ativa, tá? Uma vez que ele detecte alguma coisa estranha, ele vai já prevenir a invasão, ou seja, ele já pode dropar alguns pacotes, ele pode evitar que esses pacotes maliciosos entrem na rede, tá? Mas tanto um como o outro, eles precisam de realizar uma tarefa mais difícil, né, que é justamente a parte de detecção. E aí, o IDS ele pode ser usado para detectar vários tipos de pacotes, tá? Vários tipos de ataques, desculpa. Quais são esses tipos de ataques? Alguns exemplos, né? Tentativas de mapeamento de rede. Então, geralmente, tem um comando, né, uma ferramenta que o pessoal usa, que é o Nmap. O Nmap ele é usado justamente para fazer scans de rede, tentar detectar quais os endereços IPs estão naquela tua rede, quais portas estão abertas, né, fazer varreduras de portas, varreduras de pilha do TCP, né, ataques de negação de serviço, ataques de inundação de largura de banda, que é um tipo específico aí de ataque de negação de serviço, malwares, né, tanto worms como vírus, ataques de tentativa de explorar vulnerabilidades de sistemas operacionais, ou até vulnerabilidades de aplicações específicas também, tá? Então, todos esses tipos de ataque, que são ataques mais focados, né, são ataques realmente que vão tentar explorar uma brecha específica, né, você não pode se confiar só no poder do firewall para barrar esse tipo de ataque mais sofisticado, tá? E aí é aí onde entra a questão do IDS e do IPS. Então, você tem também soluções pagas e soluções open source de IDS e IPS, né? Então, mais uma vez, as empresas de segurança, elas vendem soluções aí comerciais, né?
Mas tem ferramentas também open source que podem ser utilizadas. As duas principais são o Snort, tá? E o Suricata. Depois vocês podem buscar com mais detalhes sobre como elas são implementadas e querer também brincar, né? Instalar na sua máquina, assistir alguns tutoriais aí na internet, para aprender um pouco mais sobre essas duas ferramentas, o Snort e o Suricata. Tá? O Snort ele fala aqui no Kuros tem uma seção mais na frente que ele fala também do Snort, e o Suricata eu vou escrever aqui para vocês buscarem depois. Certo? Suricata. E aí, vamos mostrar aqui uma figurinha para mostrar aonde que os sensores IDS, né, vamos chamar dessa forma, né, são equipamentos aí onde são implementados os IDS, né. Então, você tem aqui a internet, tá, e você tem aqui toda a área da tua organização. Então, uma primeira barreira seria justamente o filtro de pacotes, tá, que é um firewall onde você implementou lá as funções de filtro de pacotes e e controle dos estados das conexões TCP, né? As duas primeiras funcionalidades de firewall que a gente comentou hoje. Então, essa é a tua primeira barreira de entrada, tá? Esse firewall, ele precisa estar protegendo aqui o gateway, né? O roteador de borda aqui da tua rede, tá? E aí, vejam que você já pode implementar um IDS aqui, né, para poder monitorar todo o tráfego que está entrando ou saindo aqui de servidores, né, públicos da tua organização, tá? Você tem aqui um servidor web, né, um servidor FTP, um servidor DNS. Então, esses servidores aqui, né, estão presentes aqui no que a gente chama de zona desmilitarizada, tá? Que é a chamada DMZ. Vocês, em algum momento, vão escutar falar desse termo aqui, tá? Demilitarized, acho que é assim que escreve, ou algo do tipo, zone, tá? Escrevi alguma coisa errada aqui. Não sei como é que escreve, não. Depois vocês olham aí. É zona demilitarizada, tá? Desmilitarizada. Então, essa zona é uma zona dentro da tua rede, tá? Vejam que aqui que está por detrás do firewall, mas é uma zona considerada mais arriscada, tá? Porque o que é que está protegendo essa zona aqui? Está protegendo o filtro de pacotes e uma IDS, tá? Mas por que a gente chama que é uma zona mais arriscada? Porque é uma zona onde você coloca servidores que estão constantemente sendo acessados por gente de fora da internet, ok? Então, é uma zona que é uma zona de serviço da tua organização que está destinada aqui muito para um tráfego externo aqui vindo da internet, tá? Então, é o que a gente chama de zona DMZ, tá? E aí você tem uma parte da tua rede, que é o que a gente chama de rede interna, que é uma rede mais protegida, tá? Que são justamente as workstations ou outros servidores de aplicações internas aqui da tua rede, né? Que não precisam ter um acesso da internet de forma tão aberta, tá certo? O que você vai permitir de acesso à internet aqui, possivelmente é uma navegação web que esses caras precisam fazer para fora, né? Mas esse tráfego ele vai ser originado dentro da tua rede, então a gente viu que as regras desse firewall aqui, desse filtro de pacotes, ele pode permitir, né, navegações da internet partindo aqui de dentro, né? O que você não quer é coisas que venham de fora para dentro, né? Você tem que ter muito mais cuidado com coisas de fora para dentro, mas de dentro para fora, geralmente,
você permite, desde que não seja algo que vá consumir muito a tua largura de banda. Então, aqueles tráfegos UDP, né? Ou aqueles tráfegos com também com conteúdo impróprio, né? Você não permite aqui que saia de dentro da rede, né? Mas no geral, não é o caso. Então, você tem aqui, por exemplo, para proteger melhor essa rede interna, você tem os gateways de aplicação, né? Você tem aqui um IDS também, ó, você tem um IDS aqui, você tem um IDS aqui para monitorar essa atividade da rede, esse tráfego da rede em pontos diferentes. Por que é importante você ter IDS em diferentes pontos da rede? Porque é um tipo de equipamento que ele tem um processamento muito intensivo, né? Ele faz inspecionamento profundo de pacotes e eles ficam buscando também, né, padrões no tráfego, né, que possam identificar algum ataque, né? Então, eles têm um processamento muito intensivo. Então, você instala vários deles para tentar paralelizar um pouco desse processamento, não deixar tudo a cargo de um só, porque senão ia ficar muito pesado. E aí você tem esses IDS e tem também os gateways de aplicação. Então, esses caras aqui, quando eles forem acessar as aplicações específicas, né, eles vão fazer uma conexão primeiro ao gateway e depois o gateway vai se comunicar com a internet, né, naquele esquema que a gente explicou mais no começo da aula. Então, esse tipo aqui de proteção da infraestrutura da tua organização está bem completo, né? Porque você tem filtros de pacote, você tem filtros do controle dos estados, das conexões TCP, você tem aplicações de gateway, você tem IDS, você tem uma zona desmilitarizada, onde você pode localizar aqui os servidores mais visados da tua organização, ou seja, isso aqui é um tipo de proteção da infraestrutura correta a se fazer, tá? E aí, para finalizar, eu queria comentar dos dois tipos de detecção que podem ser feitos pelo IDS, ou barra IPS, tá? São sistemas baseados em assinatura, né? E o outro são os sistemas baseados em anomalia, tá? Então, a diferença principal é o seguinte, é uma forma de visualizar o problema, tá? No primeiro tipo, que é o sistema baseado em assinatura, que é o mais comum da gente encontrar nas soluções que são vendidas pelas empresas e tudo mais, o que vai acontecendo é que à medida que mais ataques vão sendo identificados na comunidade de segurança, né, os estudiosos de segurança, eles tentam caracterizar esse ataque de forma a encontrar quais são as características intrínsecas daquele ataque, né? Sei lá, que tipo, de onde está partindo o endereço IP, né? Qual é o tipo de flag que esse ataque ele manipula nos pacotes, qual é o tipo de porta, tá entendendo? Então, e coisas mais específicas também de aplicação, né? Então, é uma falha que está explorando uma vulnerabilidade do Telnet. Então, eu sei que esse tipo de ataque aqui, ele explora dessa forma. Então, você tenta caracterizar esses ataques, você faz isso numa forma de uma assinatura, é como se fosse uma impressão digital ali daquele ataque, e você programa essa assinatura na tua IDS, tá? E como isso, a comunidade, ela vai descobrindo coisas novas ao longo do tempo, né? Essas assinaturas vão sendo criadas novas. Então, você tem uma atualização constante dos softwares desse IDS. É como se fosse uma atualização do antivírus, né? Vão surgindo novos vírus, o antivírus ele tem que ir se atualizando, né? Para detectar aqueles vírus. É a mesma coisa com o IDS. Novos tipos de ataques de intrusão vão aparecendo,
e os softwares precisam atualizar suas assinaturas. Então, você tem uma caracterização dos ataques. E aí, toda vez que chega um pacote ou um conjunto de pacotes na tua rede, onde você detecta aquele padrão daquela assinatura, aí o IDS detecta aquilo como uma intrusão, né, e aí gera um alerta, ou então derruba aqueles pacotes, aquela conexão, tá? Isso é uma forma de encarar o problema. A outra forma, que é o baseado em anomalia, o que eles fazem não é tentar caracterizar o ataque, eles tentam caracterizar o funcionamento normal da tua rede. Então, ele fica monitorando, ele fica aprendendo como é que a tua rede funciona na sua forma normal, né? E aí, toda vez que ele detecta algum tipo de tráfego que foge daquela normalidade, né, pensando de forma, considerando de forma estatística, né? Toda vez que ele detecta estatisticamente que aquilo fugiu do padrão, aí ele gera o alerta, tá? E aí tem prós e contras, né? Qual é o contra da primeira forma, né? Você tem uma dificuldade muito grande de detectar novos ataques. Porque vamos supor que surgiu um ataque zero day, que a gente chama, né? Que é um ataque que acabou de sair do forno, ou seja, não teve tempo hábil ainda desse ataque ser caracterizado para entrar ainda na lista de atualizações das assinaturas dos softwares de IDS. Então, se você tiver o azar de receber um ataque desse tipo, o teu IDS não vai pegar, tá? E do outro, mas aí, a vantagem desse cara aqui é porque a maioria das soluções, né, presentes no mercado são baseadas nesse tipo aqui, ou seja, são mais populares. Do outro tipo, ele tem essa vantagem dele pegar ataques desconhecidos, porque como ele aprendeu o que é o funcionamento normal, ele consegue identificar aquele ataque novo como uma anomalia, então ele conseguiria, em tese, pegar isso, mas o problema é que a complexidade dessas soluções é maior, porque você tem que ter algoritmos de detecção bem mais complexos para poder pegar esse tipo de coisa, né? Falando aqui da questão de estatísticas, né, da caracterização estatística do, do tráfego. Tá? Então, você tem, mas existem soluções comerciais também baseadas aí nessa questão de anomalia. E aí surge um campo bastante interessante de estudo e de pesquisa, que como você propor soluções novas de IDS e de IPS baseados em machine learning, por exemplo, baseados em ferramentas de inteligência artificial, ciência de dados, né, porque existe aqui várias coisas que podem ser feitas baseadas a ciência de dados, né, como a mineração de dados, como a caracterização estatística desse tráfego, e você juntar isso com aprendizado de máquina e inteligência artificial, para você propor soluções com um bom custo-benefício, entendeu? Que sejam, que sejam boas, ou seja, o índice de acerto dessas estratégias ser alto, né? O índice de falsos positivos ser baixo, né? O que é o falso positivo? É quando você encontra um pacote, um conjunto de pacotes que é normal, que de tráfego normal, e você julga ser uma intrusão. Né? Então, é o que a gente chama de falso positivo. Né? Você julgou como positivo, você julgou como sendo uma invasão, mas na verdade não era. Né? Então, você tem que minimizar essas ocorrências. Né? Então, uma área de pesquisa interessante aí que tem ganhado destaque aí nos últimos tempos.